como que a gente pode fazer para reter os nossos próprios clientes? Vamos esquecer um pouquinho os clientes dos clientes. A gente já atuou como duplas há bastante tempo. Vamos falar algumas coisas que a gente pode colocar para o pessoal que tem essas dificuldades, que perdem clientes tão rápido, ou até mesmo acham que se perder cliente, eles estão sendo maus consultores, né? Eu acho que o primeiro ponto que a gente pode começar comentando, assim, né, o primeiro aspecto que a gente sempre bate muito é a questão do atendimento, né? Sim. A questão do atendimento, né, de tanto de estar diariamente falando com esse cara e também aspectos de como tu faz esse atendimento com essa pessoa, com esse cliente, né? A gente já tentou várias coisas diferentes, né? Desde colocar ali em planilhas e tentar se gerenciar com isso. Primeiro tu fala, depois eu falo, depois o outro fala. Mas eu acho até que quando o cara é sozinho, consultor solitário, a melhor coisa é usar ali a agenda do Google, né? Colocar ali, falar com o cliente 2 vezes de manhã, 3 vezes de tarde, até para ter aquele gatilho, porque o cara acaba esquecendo, fica envolvido com o projeto. Também tem a questão de quando tu coloca na agenda, muitas vezes se tu chega no dia e tu não fala com o cliente, tu não gera a possibilidade de ter alguma coisa que tu pode estar esquecendo, ou alguma coisa que algum ponto de vista que o cliente tava precisando daquele gatilho, assim, de tipo, eu tô fazendo tal campanha, eu tô fazendo tal coisa, e aí o cara, não, realmente tem tal ponto, e aí tu começa a gerar essa interação, e isso é muito bom, porque o cara vê que tu tá pensando no projeto, que tu tá trabalhando de verdade, né, que às vezes é uma questão que acontece, né, do cliente achar que tu, por exemplo, não tá fazendo nada, entendeu? Exatamente. Às vezes no começo do projeto, como a gente experimenta muita coisa, faz muito teste, acontece que o resultado não é imediato. Exatamente. E aí, por que o cliente vai continuar contigo se não tem resultado imediato? Ele tem que saber o que tu tá fazendo. E isso, cara, é ali através... A gente utiliza o WhatsApp, né? Poderia ser outro tipo, enfim. Mas esse contato diário, 24 horas às vezes, dependendo da situação, é necessário para o cara ver que, cara, ok, o resultado não vem, mas pelo menos a gente já sabe muitas coisas que não dão certo. E a gente está cada vez mais perto de acertar, né? Então... E fora isso, cara, até a questão do atendimento, ela é muito importante, mas o atendimento leva para um segundo ponto que é bem relevante em qualquer tipo de projeto, que é a visão do futuro, né? De que muitas vezes o cara fica ali bitolado, né? Pensando sempre no dia a dia de hoje, eu tenho que falar com o cara hoje, e às vezes o cara esquece de utilizar o atendimento até para dar essa visão de futuro. O cara de tipo, não, a gente tá nesse momento agora, porém, como a gente tem, sei lá, no nosso planejamento, a gente tem tal e tal coisa para acontecer que provavelmente vai resolver o problema que a gente tá lidando agora, ou escalar os resultados, por exemplo, né? Como que tu vê a visão de futuro? Sim, eu acho que, né, como a gente trabalha aqui na V4 principalmente 3 meses, o nosso planejamento estratégico é de 3 meses, mas isso é pouco ainda para o cara poder realmente entender que ele tem uma relação com a gente a longo prazo. E a gente tem que deixar isso cada vez mais claro, seja nas conversas, nos check-ins, nas reuniões. Então, ter pelo menos 1 ano assim planejado, obviamente, né, não ter detalhes, passo a passo, o que vai ser feito por datas e tudo mais, mas ter essa visão de futuro, já ir falando de Black Friday, ir falando de Natal, ir falando do 2019, então essa visão de futuro e também dar um pouquinho de tangibilidade, mostrar coisas que podem ser feitas, é importante pro cara, mesmo que ele esteja interessado no resultado de hoje. Como é que tá as campanhas hoje? Isso é importante, mas ele tem que saber o que a gente vai fazer em 2019, por exemplo. Até falando, às vezes a gente fazendo analogias, que a gente pode pegar o marketing e jogar em coisas do cotidiano, perspectiva. Vamos supor, tu tá com a tua esposa, tua namorada, não sei. Vocês têm um plano de, sei lá, se casar ou enfim. Se não tiver um plano, cara, essa relação vai se desgastar, vai chegar no momento em que vocês vão cansar um do outro, porque vocês não têm um objetivo em comum, vocês não têm um objetivo lá na frente de fazer alguma coisa juntos. Então isso é importante. Exatamente, e isso leva para uma questão muito interessante, que quando tu tem esse contato bem feito com esse cliente, quando tu consegue fazer ele vislumbrar esse futuro, né, isso faz com que tu se torne indispensável na prática. Porque aí ele começa a entender que, não, esses caras estão lá diariamente falando comigo, diariamente pensando no meu projeto, eu mesmo, muitas vezes o próprio dono, né, dependendo do tamanho da empresa, geralmente pequenas e médias empresas, muitas vezes o dono tá fazendo várias coisas que ele vai passar para ti. E se ele vê que tu faz melhor do que ele, isso vai fazer com que tu se torne indispensável. Sim. Entendeu? E isso é um ponto muito relevante, né? Até não só para o cara que é consultor, que nem a gente já foi,
sozinho, assim, consultor solitário, mas até mesmo dentro de uma empresa, de repente, se tu tem alguma coisa que pareça, assim, algum cargo que pareça ser de consultor, tu achar algum ponto ali em que exista uma fraqueza e que seja importante e, cara, ser o melhor naquilo ali e vai acabar se tornando indispensável. Sim. Porque, obviamente, tu ter essa visão de futuro e, cara, colocar pro cara assim, ó, lá em 2019 vai ter isso, aquilo, e aí tu ser o responsável por isso, tu se torna indispensável, porque senão aquela coisa lá na frente não vai acontecer. Mas, de repente, tu tá numa empresa ali onde o LinkedIn não é muito bem utilizado e tu vê um potencial naquilo, seja especialista no LinkedIn. Então, cara, qualquer coisa de LinkedIn vão falar contigo. E aí tu vai ser indispensável, porque se tu não for essa peça ali dentro, quem é que vai fazer o LinkedIn? Alguém vai ter que aprender. Se tu já aprendeu, tu se torna indispensável. Exatamente. E até um ponto que a gente sempre lembra, a gente sempre traz, né, para as discussões e traz para a visão do atendimento desse cliente e no geral, né, da maneira de lidar com esse cliente, é aquela questão de agir como sócio, né, que a gente vê que muitas vezes os consultores, principalmente novos, né, eles geralmente agem como, não, o teu projeto, a tua empresa, né, os teus clientes. E aí a gente começou a entender que a melhor maneira de lidar com isso não é desse jeito de separar, né, o meu e o teu, assim o nosso, tipo, a nossa empresa, o nosso projeto, os nossos clientes, né, de literalmente fazer com que tu pareça um sócio desse cliente. Muitas vezes tu não é, às vezes, mas tem que parecer. Eu acredito que antes disso ainda, não só parecer, mas tu realmente tem que comprar a ideia, porque é uma lógica. Se o teu cliente der resultado, tu vai ter frutos disso aí. Exatamente. Então, é burrice, cara, tu não entender o negócio do cara como teu negócio. Porque tu vai perder o cliente. Entendeu? Não é só o FII que tu quer do cara, porque se o cara tá te pagando, sei lá, uma quantia por mês e tu pensa só nisso, logo tu vai perder esse cara. A ideia é que tu consiga criar uma relação a longo prazo para levar essa parceria o mais longe possível. Sim. E agir como sócio é uma das coisas que faz isso, porque no fim das contas, se tu não tá pensando só naquele valor do cliente que ele paga, seja do jeito que ele pagar, tu tá pensando no projeto como um todo, né, tu vai estar gerando muito valor para esse cara e com certeza tendo resultados melhores do que só fazendo um trampo. Sim, sim. Porque eu tava pensando nisso também antes de chegar aqui, porque às vezes muitas vezes o cara que é um consultor, agora, sozinho, ele veio do mercado. E no mercado, cara, tu é funcionário, geralmente. Exato. E tu sendo funcionário, tu vai querer fazer o teu horário, tu não vai querer atender o teu cliente no final de semana, ou se tu tiver uma ideia lá no sábado de noite, tu não vai expor pro teu cliente sábado de noite. Exato. Porque, se eu fizer isso, ele vai acabar me chamando sábado de noite e aí, meu, o trabalho é lá e a minha vida pessoal aqui. Não, cara, já tá errado. É muito possível que vai dar problema no teu projeto. Então, isso é até legal. Já aconteceu, né, de eu estar com nós dois, né, tá atendendo o cliente, e aí eu ter alguma ideia, ou até mesmo um cliente, ele foi lá e falou comigo no sábado, e eu faço questão de responder no sábado, pra ele ver o valor de que, cara, beleza, legal, e é isso aí, segunda-feira a gente vai conversar melhor sobre isso, e o cara fala isso pra gente, vocês são parceiros mesmo, porque vocês, sábado 9 horas da noite, 11 horas da noite, às vezes 3 horas da manhã, que já aconteceu várias vezes, vocês estão comigo, às vezes o resultado não é muito bom, mas ele percebe essa parceria, que é o que um sócio faria, ou deveria fazer, né? Querendo ou não, a gente sabe que marketing não é uma ciência exata, então vão ter momentos e momentos no projeto. É igual a economia, tem momentos que está crescendo, tem momentos que está caindo, depois volta e assim vai indo. Então o cara tem que ser parceiro para conseguir, entendeu? De momento que eu consegui bater uma meta, quando a gente conseguiu chegar no resultado que tu queria e talvez aumentar esse FII seja uma maneira de reconhecer isso, e isso vai ser muito mais fácil se tu for um parceiro, ao mesmo tempo dele não ir embora num momento de queda, entendeu? Do cara de, realmente tá tendo uma queda, alguma coisa do tipo, mas eu tô sacando que vocês estão fazendo, vocês estão buscando, que isso é um momento, né? Exatamente. O cara jamais faria isso com um funcionário. Exatamente. Ele nem ia pensar 2 vezes antes do cara mandar, porque ele é substituível. E o cara tá fazendo só o que tem que ser feito. Só o que eu tô mandando. Aliás, só o mínimo, entendeu? E não o máximo que pode ser feito. Se ele vê isso, cara, mesmo que não tenha resultado, ele vai te segurar ali, ele não vai te mandar embora. Tu vai ser indispensável, como a gente falou antes. E outro ponto que é interessante, que eu havia pensado, cara, é envolver o cliente. Às vezes acontece que o cliente, ele fica como chefe, né? A gente até não gosta disso aqui, a gente fala, até na venda, a gente fala, cara, a gente não é funcionário, a gente é teu parceiro.
Porque o cliente, vamos supor lá no grupo do WhatsApp, ele não olha. Ele só olha uma vez por dia aí pra ver se os caras estão fazendo as coisas e tudo mais. Só que isso é culpa nossa, porque a gente não envolve o cara. O cara tem que estar envolvido no projeto, ele tem que saber o que está acontecendo. E não só isso, ele tem que ter tarefas, não tarefas de coisas pequenas assim, mas tipo, ele tem que nos ajudar. A gente tem que ter... Ele tem que ter as responsabilidades Exatamente, porque a gente depende muito do cliente para que tenha resultado. Porque a gente não consegue fazer tudo sozinho. Exatamente. Aliás, a gente não consegue fazer nada sozinho. A gente precisa não só das ideias deles, mas às vezes, sei lá, fazer algum conteúdo, alguma coisa, e ele tem que entender o valor disso e fazer. E uma coisa que é importante que a gente faz também, já fez muito, que é cobrar ele quando ele não faz, né? Puxar a orelha dele, cara, porque a gente não é funcionário, a gente não tá com medo de perder ele, a gente tá com medo de não dar resultado e a empresa dele quebrar, e ele tem que entender isso, entendeu? Exatamente. Mas no fim das contas, cara, seja envolvendo o cara parecendo um sócio, tendo toda essa visão de futuro, no fim das contas, o cliente sempre cai. O cliente sempre vai cair. A diferença tá em quando que ele vai cair. Isso. Ele vai cair em 2 meses ou em 2 anos, entendeu? Algum momento isso vai acontecer, a gente tem ciência disso, então se esse cliente cai, cara, a gente tem que ver como que a gente vai fazer para o próximo cliente ficar mais tempo e não cair tão cedo ou no mesmo momento que esse cliente, entendeu? Porque isso vai sempre acontecer e não é o fim do mundo, porque cliente tem vários, então a gente tem que sempre buscar melhorar o processo e não achar que porque a gente perdeu um cliente ou algo do tipo a gente é, sei lá, o pior consultor do mundo ou o pior profissional do marketing. Às vezes o cara fica com esse sentimento, né? O cara perde um cliente que o cara botava muita fé e o cliente é muito bom e tudo mais, mas que o principal, cara, quando cai um cliente, e isso é inevitável, é refletir o porquê disso. Qual foi o ponto-chave nesse cliente que fez com que a gente perdesse ele? Ah, foi falta de atendimento, ou não, o cara realmente, a empresa não está tão organizada, e isso faz com que a gente, num próximo cliente, seja melhor. E esse lifetime do cliente vai cada vez aumentando, né? Vamos supor, se os teus clientes duram aí no máximo 6 meses, ele vai aumentando para 1 ano, 2 anos, até, cara, tu nem lembra mais quando que o cliente entrou. E isso é algo que a gente já conseguiu fazer aqui com vários clientes, né? Tem alguns que sim, caem mais cedo, por motivos específicos, mas tem clientes que ficam muito tempo com a gente, cara. E não só isso, viram quase amigos nossos. E que a gente pode contar, e provavelmente vão contar com a gente, nos chamam no WhatsApp para trocar ideia, para pedir ajuda, e a gente está sempre, se prontificando a isso. Acho que para fechar, assim, essa questão de que o cliente sempre cai, a gente falou um pouco de que muitas vezes tem motivos pejorativos, digamos assim, né, de que o cara caiu porque ou a gente errou em algo, ou porque ele talvez não esteja bem estruturado, mas também a gente não pode esquecer de que tem clientes, e já aconteceu principalmente aqui na V4, de clientes que, por exemplo, contrataram a gente fez um serviço e eles internamente tomaram a decisão de que não, a gente já tem isso internamente, a gente já sabe o processo, agora a gente já consegue fazer isso por nós, então a gente vai seguir aí nos nossos caminhos em momentos diferentes. Exatamente. E isso também acontece, né? Já aconteceu, sim, várias vezes do cliente, principalmente quando ele está há muito tempo com a gente, né, passa ali 1, 2 anos, já chegou no patamar dele já ter total consciência de tudo. Então ele acaba colocando alguém, às vezes um estagiário lá, que também evolui. A gente, por ser muito consultivo assim e dar muita ajuda para o cliente, ele acaba aprendendo, né? E ele aprende e ele pode fazer sozinho. Às vezes a única barreira dele é a ferramenta, né? E a ferramenta é o mais fácil. O difícil é tu ter o pensamento estratégico, ser inteligente na hora de tomar as decisões. Exato. E a convivência e as nossas reuniões toda semana que a gente tem com os clientes e no WhatsApp ali todos os dias, em 2 anos, cara, eles acabam ficando, se quiserem, né, se eles estiverem realmente engajados, ficando cada vez mais excelentes e conscientes. De consciência maior. Exatamente. Né? Exatamente. E aí, às vezes, o cliente cai, não por um motivo negativo, e aí até fica aquela sensação de vitória, assim, porque, cara, a gente teve o nosso objetivo cumprido, entendeu? Agora vamos para outro objetivo, outro desafio.